Fernando Silva, um empresário de sucesso, tinha o hábito de chegar em casa tarde da noite, quando a família já estava dormindo. Mas naquele dia, uma reunião importante em outra cidade terminou mais cedo, e ele decidiu voltar para casa sem avisar ninguém. Ao abrir a porta da sua grande casa, Fernando parou, surpreso com o que viu. Fique conosco até o final dessa história. Você vai se emocionar. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. No meio da sala estava Clara, a jovem que ajudava na casa, ajoelhada no chão molhado, com um pano na mão. Mas o que realmente o chocou foi a cena ao lado dela. Seu filho Lucas, de apenas 4 anos, estava em pé com suas pequenas muletas coloridas, segurando um paninho e tentando ajudar Clara a limpar o chão. Tia Clara, eu consigo limpar essa parte aqui, disse o menino loiro, esticando o bracinho com dificuldade. Calma, Luquinhas, você já me ajudou muito hoje. Que tal você sentar ali no sofá enquanto eu termino? Respondeu Clara com uma voz suave que Fernando nunca tinha ouvido antes. Mas eu quero ajudar. Você sempre diz que somos uma equipe, insistiu o menino, tentando se equilibrar melhor nas muletas. Fernando ficou ali parado, observando a cena sem ser notado. Havia algo naquela interação que tocou de uma forma que ele não conseguia explicar. Lucas estava sorrindo, algo que o empresário raramente via em casa. Está bem, meu pequeno ajudante, mas só mais um pouquinho. Tá bom, disse Clara, aceitando a ajuda da criança. Foi nesse momento que Lucas viu o pai parado na porta. Seu rostinho se iluminou, mas havia uma mistura de surpresa e receio em seus olhos azuis. Papai, você chegou cedo, exclamou o menino, tentando se virar rapidamente, quase perdendo o equilíbrio. Clara levantou assustada, deixando o pano cair no chão. Ela limpou as mãos rapidamente no avental e baixou a cabeça. Boa noite, senhor Fernando. Eu não sabia que o senhor... Desculpe, eu já estava terminando a limpeza, gaguejou ela, claramente nervosa. Fernando ainda estava processando a cena. Ele olhou para o filho, que continuava segurando o paninho, e depois para Clara, que parecia querer desaparecer. Lucas, o que você está fazendo? Perguntou Fernando, tentando manter a voz calma. Estou ajudando a tia Clara. Papai, olha só. Lucas deu alguns passos cambaleantes em direção ao pai, orgulhoso. Hoje eu consegui ficar em pé sozinho por quase 5 minutos. Fernando olhou para Clara buscando uma explicação. A jovem continuava de cabeça baixa, torcendo as mãos nervosamente. 5 minutos, repetiu Fernando, surpreso. Como assim? A tia Clara me ensina exercícios todos os dias. Ela diz que se eu treinar bastante, um dia vou conseguir correr como as outras crianças, explicou Lucas com entusiasmo. O silêncio pesou no ar. Fernando sentiu uma mistura de emoções que não conseguia identificar. Raiva, gratidão, confusão. Ele olhou novamente para Clara. Exercícios, questionou ele. Clara finalmente levantou a cabeça, seus olhos castanhos cheios de medo. Senhor Fernando, eu só estava brincando com Luquinhas. Não quis fazer nada de errado. Se o senhor quiser, eu posso. Não, tia Clara, interrompeu Lucas, movendo-se rapidamente para ficar entre os dois adultos. Papai, a tia Clara é a melhor. Ela não desiste de mim quando eu choro porque dói. Ela diz que eu sou forte como um guerreiro. Fernando sentiu algo apertar em seu peito. Quando foi a última vez que havia visto seu filho tão animado? Quando foi a última vez que havia conversado com ele por mais de 5 minutos? Lucas, vá para o seu quarto. Eu preciso conversar com Clara, disse Fernando, tentando soar firme, mas gentil. Mas papai... Agora, Lucas... O menino olhou para Clara, que lhe deu um sorriso encorajador e fez um sinal de que estava tudo bem. Lucas saiu mancando com suas muletas, mas antes de desaparecer na escada, gritou: Tia Clara é a melhor pessoa do mundo. Fernando e Clara ficaram sozinhos na sala. O empresário se aproximou, notando pela primeira vez que a jovem tinha manchas de umidade nos joelhos da calça e que suas mãos estavam vermelhas de tanto esfregar o chão. Há quanto tempo isso acontece? Perguntou ele. Senhor, os exercícios? Há quanto tempo você faz exercícios com o Lucas? Clara hesitou antes de responder. Desde que comecei a trabalhar aqui. Senhor, faz uns 6 meses, mas eu juro que nunca deixei de fazer meu trabalho por causa disso.
Eu faço os exercícios com ele durante o meu horário de almoço ou depois que termino tudo. Você não recebe extra por isso, observou Fernando. Não, senhor, e eu não estou pedindo nada. Eu gosto de brincar com o Luquinhas. Ele é uma criança especial. E especial como? Clara pareceu surpresa com a pergunta. Como assim, senhor? Você disse que ele é especial. Especial como? Ah! Clara sorriu pela primeira vez desde que Fernando chegará. Ele é determinado, senhor. Mesmo quando os exercícios são difíceis e ele quer chorar, ele não desiste. E ele tem um coração enorme. Sempre se preocupa se eu estou cansada, se estou triste. É uma criança muito carinhosa. Fernando sentiu novamente aquele aperto no peito. Quando foi a última vez que ele havia parado para notar essas qualidades no próprio filho? E os exercícios? Como você sabe que fazer? Continuou Fernando. Clara baixou a cabeça novamente. Eu tenho experiência com isso, senhor. Que tipo de experiência? Houve uma longa pausa. Clara parecia estar lutando internamente sobre o que dizer. Meu irmão mais novo, Gabriel, nasceu com problemas nas pernas. Também passei a infância toda levando ele em fisioterapia, aprendendo exercícios, ajudando ele a andar. Quando vi o Luquinhas, eu não consegui ficar parada vendo ele triste. Triste, senhor? Com todo respeito, o Luquinhas fica muito sozinho. A senhora Helena está sempre ocupada com as amigas dela. E o senhor? Bem, o senhor trabalha muito. Então eu pensei que talvez você pudesse ajudar, completou Fernando. Sim, senhor. Mas se o senhor não quer que eu faça isso, eu paro imediatamente. O que você queria, Clara? Ela levantou os olhos e pela primeira vez Fernando viu determinação neles. Eu queria que ele sorrisse mais, senhor. Uma criança deveria sorrir todos os dias. Fernando ficou em silêncio por um momento. Ele pensou em quantas vezes havia visto Lucas sorrir nas últimas semanas. Não conseguia lembrar de nenhuma. Onde está Helena? Perguntou ele. A senhora saiu para jantar com as amigas. Disse que voltaria tarde. E você ficou aqui com o Lucas? Sim, senhor. Ele jantou, tomou banho, fizemos os exercícios e eu estava terminando de limpar porque ele derrubou o suco na sala. Ele quis me ajudar a limpar. Fernando olhou ao redor da sala, notando pela primeira vez como tudo estava impecável. Os móveis brilhavam, não havia um grão de poeira em lugar nenhum e até as plantas pareciam mais vivas. Clara, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Por que você trabalha como ajudante doméstica? A pergunta pegou Clara de surpresa. Como assim, senhor? Você claramente tem conhecimentos de fisioterapia, é boa com crianças, é dedicada. Por que não trabalha na área da saúde? Clara sorriu tristemente. Porque eu não tenho diploma. Senhor, aprendi tudo cuidando do meu irmão, mas isso não conta para nada oficial. E eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Sua família? Minha mãe e meu irmão Gabriel. Ele tem 16 anos agora. Estuda de manhã e trabalha de tarde no mercadinho. Minha mãe limpa escritórios à noite. A gente se vira como pode. Fernando sentiu uma estranha mistura de admiração e vergonha. Ali estava uma jovem de 28 anos, trabalhando duro para sustentar a família e ainda encontrando tempo e energia para cuidar do seu filho com amor e dedicação. E você nunca pensou em estudar, fazer um curso de fisioterapia? Clara riu, mas não havia alegria no som. Com que dinheiro, senhor? Com que tempo? Eu saio de casa às 6 da manhã. Pego 2 ônibus para chegar aqui às 7h30. Trabalho até às 6 da tarde. Pego 2 ônibus de volta. Chego em casa às 8. Ajudo meu irmão com lição de casa. Preparo o jantar e quando vou dormir. Já é quase meia-noite. Nos fins de semana eu faço faxina em outras casas para ganhar um dinheiro extra. Fernando ficou calado, absorvendo essas informações. Ele não fazia ideia da vida da jovem além das 8 horas que ela passava em sua casa. Clara, posso ver os exercícios que você faz com o Lucas agora? Senhor, se for possível. Clara hesitou. Ele já está de pijama. Senhor, e geralmente a gente faz os exercícios de manhã, antes das aulas online dele. De manhã. Sim, senhor.
Eu chego às 7h30, preparo o café da manhã do Luquinha. Enquanto vocês ainda estão dormindo, a gente faz uma sessão de exercícios no jardim. Depois ele toma banho, toma café e fica pronto para as aulas. Fernando percebeu que não sabia nada sobre a rotina do próprio filho. Ele saía de casa às 7 da manhã e chegava sempre depois das 9 da noite. Nos fins de semana, geralmente ficava no escritório em casa ou saía para encontros de negócios. E ele gosta desses exercícios. Adora. Senhor, no começo era difícil porque ele sentia dor, mas agora ele mesmo pede para fazer. Ontem ele conseguiu ficar em pé sem as muletas por quase 3 minutos seguidos. 3 minutos? Fernando arregalou os olhos, mas o fisioterapeuta disse que isso ainda ia demorar meses para acontecer. Clara corou. Talvez o Luquinhas esteja mais motivado agora. Senhor, motivado por quê? Ele quer me impressionar. E ela hesitou. Ele quer impressionar o Senhor também. Me impressionar. Ele sempre fala do Senhor. Senhor Fernando. Diz que quando conseguir andar direito, vai poder trabalhar com o Senhor quando crescer. Diz que quer ser igual ao Pai. Fernando sentiu os olhos marejarem. Ele não fazia ideia de que Lucas pensava nele dessa forma. Nesse momento, eles ouviram passos na escada. Era Lucas descendo devagar com suas muletas. Papai, você ainda está aí, disse ele aliviado. Lucas, você deveria estar dormindo, disse Fernando, mas sem tom de repreensão. Eu não consegui dormir. Fiquei pensando, você não vai mandar a tia Clara embora? Vai. A pergunta pegou Fernando desprevenido. Por que você acha que eu mandaria ela embora? Porque você estava sério quando mandou eu subir. E a mamãe sempre fica brava quando as ajudantes fazem coisas que ela não mandou. Fernando olhou para Clara, que havia voltado a baixar a cabeça. Lucas, venha aqui, disse Fernando, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. O menino se aproximou, apoiado nas muletas. Você gosta da Clara? Muito. Ela é minha melhor amiga. Por que ela é sua melhor amiga? Lucas pensou por um momento. Porque ela brinca comigo, me escuta quando eu falo e nunca fica com pressa quando eu demoro para fazer as coisas. E ela acredita que eu vou conseguir andar igual às outras crianças. E eu? Eu também sou seu amigo, perguntou Fernando, sentindo o coração apertado. Lucas hesitou e Fernando viu no rosto do filho uma tristeza que o cortou como uma faca. Você é meu pai, não meu amigo, disse Lucas baixinho. Pais são importantes, mas amigos são quem fica com a gente. Fernando sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhou para Clara, que estava visivelmente emocionada também. Lucas, eu gostaria muito de ser seu amigo também. Você me ensinaria como? Os olhos de Lucas se iluminaram. Sério, papai. Muito sério. Então você tem que brincar comigo, escutar minhas histórias e vir ver meus exercícios com a tia Clara. Fernando sorriu, sentindo uma emoção que não experimentava há anos. Está combinado. Amanhã de manhã eu quero ver esses exercícios. Sério. Lucas pulou de alegria, quase perdendo o equilíbrio. Tia Clara, você ouviu? Papai vai ver nossos exercícios. Clara sorriu, mas Fernando notou uma preocupação em seus olhos. Senhor Fernando, o senhor não costuma estar em casa de manhã. Amanhã eu vou estar, disse Fernando com firmeza. Na verdade, acho que preciso rever algumas prioridades. Lucas abraçou o pai, ainda apoiado nas muletas. Papai, agora eu tenho 2 melhores amigos, você e a tia Clara. Fernando abraçou o filho, sentindo um amor tão forte que quase o sufocou. Como ele havia deixado essa criança maravilhosa escapar da sua vida. Agora vá dormir, campeão. Amanhã vai ser um dia especial. Depois que Lucas subiu, Fernando se virou para Clara. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê, senhor? Por cuidar do meu filho quando eu não soube como fazer isso. Clara sorriu timidamente. Ele é uma criança especial. Senhor, qualquer um se apaixonaria por ele. Mas nem qualquer um dedicaria seu tempo livre para ajudar ele. Nem qualquer um teria a paciência e o conhecimento que você tem. Senhor Fernando, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor realmente vai estar aqui amanhã de manhã?
Fernando parou para pensar. Ele tinha 3 reuniões marcadas antes das 9 da manhã. Tinha uma videoconferência com investidores dos Estados Unidos às 8. Tinha um relatório para terminar até o meio-dia. Sim, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Eu vou estar aqui. Naquela noite, Fernando subiu para o quarto pensando na conversa. Helena ainda não havia chegado. Então ele aproveitou para entrar no quarto de Lucas. O menino estava dormindo, mas suas muletas estavam cuidadosamente apoiadas na mesa de cabeceira, prontas para o dia seguinte. Fernando se sentou na beirada da cama e observou o filho dormindo. Como aquela criança havia crescido tanto sem ele perceber. Quando foi que Lucas havia se tornado essa pessoa corajosa e determinada? Ele pegou o celular e cancelou as 3 reuniões da manhã seguinte. Depois escreveu um e-mail explicando que a videoconferência teria que ser remarcada. Pela primeira vez em sua carreira, Fernando estava colocando a família em primeiro lugar. Quando Helena chegou em casa, por volta das 11 da noite, Fernando estava esperando ela na sala. Você chegou cedo hoje, disse ela, tirando os sapatos. Aconteceu alguma coisa, Helena. Nós precisamos conversar sobre o quê? Ela se sentou no sofá ao lado dele. Sobre Lucas, sobre nossa família, sobre o que está acontecendo nesta casa. Helena suspirou. Fernando, se isso é sobre mais médicos para o Lucas, eu já disse que não. Não é sobre médicos, é sobre a Clara, a ajudante. O que tem ela? Você sabia que ela faz exercício de fisioterapia com o Lucas todos os dias? Helena desviou o olhar. Sabia. E você não me contou por quê? Porque você ia ficar preocupado com responsabilidades, processos, essas coisas que você sempre fica preocupado. Helena, ela está ajudando nosso filho a andar melhor. Eu sei disso, Fernando, explodiu Helena. Você acha que eu sou cega? Acha que eu não vejo o Lucas mais feliz? Acha que eu não noto os progressos dele? Então, por que você não me contou? Helena se levantou e começou a andar pela sala. Por que você nunca está aqui, Fernando? Porque quando você está, você quer saber se o Lucas tomou os remédios, se foi na fisioterapia, se fez as tarefas da escola. Você nunca pergunta se ele riu hoje, se ele se divertiu, se ele foi feliz. Fernando ficou calado, absorvendo as palavras da esposa. E a Clara? Continuou Helena. A Clara faz o Lucas sorrir. Ela faz ele acreditar que pode conseguir qualquer coisa. Então eu deixei ela continuar porque meu filho precisa disso. Porque você nunca me disse que se sentia assim. Helena parou de andar e olhou para o marido. Fernando, quando foi a última vez que a gente conversou sobre alguma coisa que não fosse trabalho ou médicos do Lucas? Fernando tentou lembrar, mas não conseguiu. Não lembro. Eu também não. E sabe por quê? Porque você não está aqui. Fisicamente você pode até estar, mas mentalmente você está sempre no escritório, no telefone, no computador. Eu criei Lucas sozinha, Fernando, e agora Clara está me ajudando a fazer isso. Fernando sentiu a culpa se espalhando pelo peito. Eu não sabia que você se sentia assim. Por que você nunca perguntou? Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Fernando processava tudo o que havia acontecido naquele dia. Primeiro a revelação sobre Clara e Lucas. Agora a revelação sobre sua própria negligência como pai e marido. Helena, eu quero mudar isso. Mudar o quê? Tudo. Eu quero ser presente na vida do Lucas, na sua. Cristina talvez não tivesse salvado dezenas de crianças que agora eram atendidas no centro, não teriam a oportunidade de crescer com o mesmo cuidado e atenção. Naquela tarde, quando Lucas chegou da escola, Fernando estava esperando ele no jardim, o mesmo lugar onde tudo havia começado anos antes. Papai, você está aqui cedo hoje. Estou. Queria conversar com você sobre uma coisa. Sobre o quê? Sobre aquele dia quando eu cheguei em casa e vi você ajudando a Clara a limpar o chão. Lucas sorriu. Eu lembro desse dia. Você ficou surpreso porque nunca tinha me visto fazer exercícios. Exato. E você sabe o que eu estava pensando naquele momento? O quê? Eu estava pensando que você era a criança mais corajosa que eu já tinha visto.
Ali estava você com todas as suas dificuldades, tentando ajudar alguém que estava cuidando de você. Mas era normal ajudar a tia Clara. Ela sempre me ajudava. Exato. E foi isso que me fez perceber quem você realmente era. Você não era apenas uma criança com limitações. Você era uma criança generosa, determinada e amorosa. E agora eu sei que aquele dia mudou nossa família para sempre. Porque foi quando eu aprendi a ver você de verdade e quando eu aprendi a valorizar pessoas como a Clara. Lucas pensou por um momento. Papai, posso te contar uma coisa? Claro. Aquele dia também mudou a minha vida. Como assim? Porque foi o primeiro dia que você me olhou como se eu fosse especial de um jeito bom, não especial de um jeito triste. Fernando sentiu os olhos marejarem. Lucas, você sempre foi especial de um jeito bom. Eu é que demorei para perceber. Está tudo bem, papai. O importante é que agora você sabe. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o jardim onde Lucas havia dado seus primeiros passos sem muletas, onde Clara havia passado incontáveis horas ensinando e encorajando, onde uma família havia se reencontrado. Papai, disse Lucas, quebrando o silêncio. Sim. Você acha que todas as famílias têm uma Clara? O que você quer dizer? Uma pessoa que chega e muda tudo para melhor, que ajuda a gente a ser melhor. Fernando pensou na pergunta. Eu acho que nem todas as famílias têm a sorte de encontrar uma Clara, Lucas, mas eu acho que todas as famílias têm a oportunidade de ser uma Clara para alguém. Como assim? Nós podemos ser para outras pessoas o que a Clara foi para nós. Podemos acreditar em outras pessoas quando elas não acreditam em si mesmas. Podemos ajudar outras pessoas a descobrirem do que são capazes. Lucas sorriu. É isso que a gente está fazendo no centro da tia Clara. Exatamente. Estamos ajudando outras famílias a descobrirem o que descobrimos. Que o amor e a dedicação podem superar qualquer obstáculo. Nesse momento, Clara chegou ao trabalho como fazia todos os dias. Lucas correu até ela, como sempre fazia. Tia Clara, como foi o dia no centro? Foi maravilhoso, meu guerreiro. Hoje uma menina conseguiu dar seus primeiros passos, igualzinho você fez há alguns anos. Sério. Ela ficou feliz, ficou radiante. E sabe o que ela disse? O quê? Que queria ser forte como Lucas Silva. Lucas ficou vermelho de orgulho. Ela disse isso mesmo. Disse sim. Você se tornou uma inspiração para muitas crianças, sabia? Fernando observava a interação entre Lucas e Clara, notando como mesmo depois de todos esses anos, eles mantinham a mesma conexão especial do primeiro dia. Clara, disse Fernando, posso fazer uma pergunta? Claro, senhor Fernando. Você se arrepende de alguma coisa, da sua decisão de ficar aqui quando teve outras oportunidades? Clara olhou para Lucas, depois para Fernando e sorriu. Senhor Fernando, se eu tivesse ido embora, eu teria perdido a oportunidade de ver esse menino se transformar no jovem incrível que é hoje. Teria perdido a oportunidade de ver uma família se reencontrar e teria perdido a oportunidade de realizar um sonho que eu nem sabia que tinha. Que sonho? O sonho de fazer a diferença na vida de dezenas de crianças, não apenas de uma. O sonho de ter uma carreira que eu amo, não apenas um trabalho. O sonho de fazer parte de uma família que me valoriza pelo que eu sou, não apenas pelo que eu faço. Lucas abraçou Clara. Tia Clara, você sabe qual é o melhor de tudo. O que, meu amor? É que nossa história não acabou, ela está só começando. Como assim? Porque agora você vai ajudar muitas crianças como você me ajudou. E eu vou estar lá para ajudar também, para mostrar para elas que é possível conseguir qualquer coisa. Clara olhou para Fernando e Helena, que haviam se juntado ao grupo no jardim. Vocês sabem, disse ela. Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Na época eu não entendia muito bem o que isso significava. E agora entende? Perguntou Helena. Agora eu entendo que cada um de nós estava exatamente onde precisava estar, quando precisava estar. O Luquinhas precisava de alguém que acreditasse nele. Vocês precisavam se reconectar como família e eu precisava descobrir meu propósito na vida. E descobriu? Perguntou Lucas. Descobri.
meu guerreiro. Meu propósito é ajudar crianças e famílias a descobrirem sua própria força. E tudo começou aqui neste jardim, com um menininho corajoso que me ensinou que os maiores milagres acontecem quando a gente não desiste. Fernando olhou ao redor, vendo sua família reunida no jardim, onde tudo havia começado. Lucas, agora um menino saudável e confiante, e Helena, sua esposa, que havia aprendido a confiar no amor deles novamente. E Clara, que havia deixado de ser apenas uma ajudante para se tornar uma filha do coração. Sabem o que eu aprendi com tudo isso? Disse Fernando. O que, papai? Que às vezes achamos que estamos oferecendo uma oportunidade para alguém, quando na verdade é essa pessoa que está nos dando a maior oportunidade das nossas vidas. Oportunidade de quê? Perguntou Lucas. Oportunidade de sermos melhores. Oportunidade de amarmos mais. Oportunidade de fazermos a diferença no mundo. Clara sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Senhor Fernando, a única coisa que eu queria quando comecei a trabalhar aqui era sustentar minha família. Nunca imaginei que ia ganhar muito mais que isso. O que você ganhou? Ganhei uma segunda família. Ganhei um propósito. Ganhei a chance de ver que é possível transformar vidas quando a gente age com amor. Lucas olhou para os 3 adultos ao seu redor e sorriu. Sabem de uma coisa? Eu acho que a gente deveria fazer isso todos os dias. Fazer o quê? Perguntou Helena. Se reunir aqui no jardim e lembrar de como a gente é sortudo. Porque tem muita gente no mundo que não tem o que a gente tem. E o que a gente tem? Perguntou Fernando, curioso sobre a resposta do filho. A gente tem amor. A gente tem uma família que se importa e a gente tem a tia Clara, que é a pessoa mais especial do mundo. Fernando abraçou o filho, sentindo uma gratidão imensa por tudo que havia acontecido. Se alguém lhe dissesse anos antes que uma ajudante doméstica mudaria completamente sua vida, ele teria rido. Mas agora ele entendia que os anjos nem sempre chegam com asas. Às vezes eles chegam com avental e coração cheio de amor. Lucas, disse Fernando, você tem razão. Vamos fazer isso todos os dias. Vamos lembrar sempre de como somos sortudos. E vamos sempre lembrar, acrescentou Clara, que cada novo dia é uma oportunidade de sermos a diferença na vida de alguém, assim como vocês foram na minha. Enquanto o sol se punha sobre o jardim da família Silva, 4 pessoas que o destino havia unido de forma inesperada se abraçaram, sabendo que suas vidas haviam sido para sempre transformadas por um encontro aparentemente casual entre um empresário workaholic, uma ajudante doméstica determinada e uma criança que precisava apenas de alguém que acreditasse nela. E assim, o que começou como uma simples chegada antecipada em casa, se transformou na mais bela lição sobre família, amor e o poder transformador de ver melhor nas pessoas, mesmo quando elas próprias ainda não conseguem ver. Obrigado por ficar conosco até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like e comentar de onde está assistindo.